Seguimos falando de pecuária por aqui no Agro é Massa e a gente recebe já nos nossos estúdios o Fernando Flores. Nós vamos falar a respeito de pecuária por aqui e estratégias. Estratégias que precisam ser elaboradas, que precisam ser aplicadas e que principalmente no momento como esse, em que de certo modo o mercado fica um pouco fragilizado, é mais necessário ainda a aplicação por parte do pecuarista. Fernando, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco no Agro é Massa. E eu vou comentar um pouco do que a gente tem, né, nesse cenário atual. Nós temos uma seca iniciando. A gente já tem uma redução bastante forte nas chuvas, né, nas precipitações chuvosas, algo que não aconteceu em junho, agora em julho já vai ficando mais evidente. A gente já tinha essa questão a ser resolvida pelo pecuarista, a disposição de massa seca, a disposição daquilo que o gado precisa para se alimentar, e vem esse impacto aí da tarifa do Donald Trump. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente talvez sinta um pouco mais, junto com São Paulo, por conta da importância do mercado norte-americano para nós. Como que o pecuarista, o gestor, ele pode ter uma estratégia nutricional e também de trabalho para lidar com um cenário tão complexo como o atual? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos aí, ouvintes da Massa FM. É um momento importante para se falar de início de seca, né? Até porque os produtores já vêm se programando, né, para enfrentar esse início de seca, né? O produtor vem fazendo a lição de casa muito bem, né? E até essa questão das taxações é bastante frustrante, porque o produtor ele está trabalhando de uma forma muito boa, assim, fazendo todo o trabalho de casa, fazendo uma carne de qualidade, cuidando da porteira para dentro, e às vezes coisas que acontecem fora podem impactar o seu negócio. Quanto à seca, nós temos uma seca que hoje mesmo Campo Grande está bastante frio, né? Ela vem, já se iniciou já há uns 30 dias, o produtor está preparado para isso, ele tem que se preparar com planejamento de forragens, né? Ele tem opções como boitéis, como confinamento da própria fazenda, né? E esse ano é um ano muito interessante para se trabalhar com nutrição a pasto ou confinamento, né? O valor das dietas, as formulações, né, do produto até a fazenda, ele tem chegado com uma arroba, produzindo uma arroba de um custo bastante interessante para o mercado, né? Então o produtor está bastante animado, ele tem ferramentas aí para passar essa seca. O produtor tem se planejado muito mais, você tem visto muito mais feno, muito mais silagem, né? Fazendas com manejo de pasto com mais qualidade. Então, esse é um ponto importante. Pegando um gancho que você disse, Bruno, nós também estamos entrando numa fase com menos oferta de animais, né? Então, isso também a gente precisa enfatizar. Pode ver que nós temos uma escala aí com 10 dias, né? Estava acompanhando aí a Massa FM. E aí, o que isso vem acontecer dentro do mercado também? Existe uma retração do produtor por falta de mercadoria, né, de boi mesmo, né? Ele vinha fechando animais no confinamento, porque o estímulo de confinamento esse ano é muito positivo, é muito interessante. E isso não mudou, né? Na verdade, a gente tem um momento que infelizmente aconteceu, mas isso não mudou. O mercado, o ano de 2025, ele continua muito próspero sobre o aspecto de redução de custo de investimento e também do aspecto de você comercializar por bons preços esses animais produzidos. É isso, Fernando? Exatamente. Estou de acordo. O que o produtor tem que pensar hoje, né, é que como ele está fazendo bem a lição de casa da porteira para dentro, ele tem que se prevenir, né? Ele tem que se munir de ferramentas que nós temos no mercado, né? Então, ele pode precificar esses animais com venda futura, né? Então, ele tem ferramentas para se organizar, para se planejar. Ele pode fazer uma ferramenta para garantir, pelo menos, seus custos de produção, né? O produtor que tem uma consultoria, o produtor que tem uma gestão de números, ele sabe quanto custa a sua roupa produzida, né? Então, ele pode fazer uma trava, um head, né, uma put, ele pode se resguardar em relação ao mercado, né? Mercado, todo mercado é importante, né? Ainda mais o mercado americano, que
que vem comprando a nossa carne e valorizando tanto a nossa carne, né? Eu até me lembrei essa semana do excelente trabalho que a nossa ministra, nossa ex-ministra Tereza Cristina fez perante os Estados Unidos, né? Quando ela até recebeu um elogio do Donald Trump quando ela esteve lá, e abrindo mercado, né? Pela insistência, né? Então, assim, a gente vinha colhendo esses frutos, né? De mercados, abrindo cada dia mais, mercados, Vietnã, né? E eu tenho certeza que isso com diálogo, né? Que é o que o produtor hoje espera, né? Da diplomacia brasileira, diálogo, né? Negociar isso, para que esse impacto ele não chegue a esses empresários que estão se dedicando tanto ao seu negócio. Fernando, você falou a respeito de questões muito importantes, né? Principalmente relacionado como que esse pecuarista produz, tem o seu custo lá nutricional, o seu custo de engorda de animais e a comercialização, né? As possibilidades de negociação na B3, eu estou até com um painel aberto aqui de negociações e nós temos um produtor, um pecuarista que ele é muito eficiente na porteira, né, que tem também os seus desafios, né, para conseguir ter custos menores para fazer a engorda desses animais, pensando nesse pecuarista que está engordando, mas muitas vezes não tem utilizado as ferramentas adequadas. Se você pegar e pensar em um pecuarista que fez essa trava há 2, 3 meses, né, fez há um mês pelo menos, ele estaria numa situação bastante não confortável, mas pelo menos com uma margem de segurança maior. Quando você conversa com esse pecuarista, esse trabalhador que está ali atuando dentro do campo, essa intenção de como negociar também apurada, como é que isso é tratado com ele? Como é que é sensibilizado para que ele faça esse tipo de ação? O produtor ele já está conhecendo bem a ferramenta, né? Ela vem evoluindo. Mas o produtor ele usa essa ferramenta para se proteger do mercado, né? Para garantir o seu negócio. O produtor ele tem que ser especialista em produzir carne, né? Então, assim, a consultoria até hoje nessa entrevista eu trouxe essa dica, né, que para mim é a dica mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, de um mercado um pouco sem previsão, né, imprevisível. Então, o produtor ele precisa se preocupar em se resguardar. Então, ele precisa entender que ele tem que usar essa ferramenta não para ganhar dinheiro, né, mas sim para se proteger. Então, ele tem que entender quanto custa a sua roupa produzida e travar a sua roupa produzida. Porque no mercado, você pode buscar a sua roupa de ganho, né? E isso vai te custar um pouco mais, o seu prêmio, né? Que é pago naquele momento. Então, se o produtor hoje ele trabalhar pelo menos com o seu custo, né? O agricultor faz isso muito bem quando ele compra seus insumos, né? E o produtor rural também, o da bovinocultura, ele tem trabalhado esses hedges para se proteger do seu custo de produção, né? Então, essa aí é uma dica onde ele pode usar várias ferramentas. Existem muitas empresas que trabalham com isso, até próprios bancos, né, oferecem isso aos seus clientes. Para encerrarmos aqui a nossa conversa, Fernando, que o tempo passa rápido. O que você diria para esse pecuarista que tem a sua atividade no campo, você tem a seca instalada, completamente instalada, você tem uma perspectiva muito boa do ano de 2025, né, o ano da virada de ciclo, e que deve melhorar ainda muito mais no próximo ano de 2026, mas tem aí a tarifa dos 50%, que está deixando ele preocupado também. O que você diria para esse pecuarista? Bom, quanto à seca, o pecuarista ele deve ter se planejado, e se não se planejou, ele ainda tem esse momento de se planejar, né? Deixo a dica que os alimentos para os bovinos hoje estão num custo bastante interessante, né? Então, é muito viável hoje, está muito interessante confinamento, nutrição a pasto, né? Quanto a valores, né? É um momento de cautela, né? Para o produtor, né? O produtor faz muito bem o seu trabalho, ele vem evoluindo. A nossa carne é de extrema qualidade, muito bem aceita lá fora e aqui dentro, no mercado interno. Então, é um momento de cautela. O produtor ele tem que ser otimista, né? O mercado se ajusta, o mercado, a gente tem outros mercados, né? E nós também estamos aguardando aí, por parte do governo, da diplomacia brasileira, né? Um acordo, uma conversa, um diálogo, né? Para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Mas eu vejo como um ano muito positivo, 2025, né? Um ano que está se mostrando um ano bastante interessante para a produção de carne, né? E essa questão de mercado, isso eu acredito que vai passar.
Tá certo. Fernando Flores, eu agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa, aqui na Massa FM. Eu que agradeço. Muito obrigado.